Imagine um universo onde cada detalhe pode transformar o destino de uma vida. No coração dos cuidados neonatais, a prevenção da hipotermia surge como um ato de amor e precisão, onde cada segundo e cada grau contam. A estratégia Qualinel, idealizada pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, é a resposta para reduzir as taxas de mortalidade neonatal e elevar o cuidado nas maternidades. Com termos de adesão assinados pelos estados que enfrentam os maiores desafios, essa iniciativa ilumina o caminho para um cuidado mais humano e eficaz. Ao explorarmos como pequenos ajustes na temperatura podem salvar vidas, somos convidados a repensar cada gesto e a transformar a realidade dos recém-nascidos. Embarque nessa jornada de descobertas, onde ciência e sensibilidade se encontram para criar um futuro mais caloroso e cheio de esperança. Estudos demonstram que a hipotermia neonatal na admissão aumenta de forma independente a mortalidade precoce em 64%. E para cada queda de 1 grau na temperatura corporal do recém-nascido, há um aumento de 28% na mortalidade e de 11% na incidência de sepse tardia. Esses dados reforçam a urgência e a importância de agirmos com precisão. Para compreendermos melhor, precisamos definir e classificar os diferentes estágios da temperatura corporal. Normotermia, 36,5 a 37,5 graus Celsius. Estresse ao frio, 36 a 36,4 graus Celsius. Hipotermia moderada, 32 a 35,9 graus Celsius. Hipotermia grave, abaixo de 32 graus Celsius. Isso nos leva a refletir. Se cada 1 grau a menos pode elevar drasticamente os riscos, é imprescindível agir rapidamente. Prevenir a hipotermia inicia já no momento da reanimação na sala de parto. Entre as medidas essenciais, destacam-se, antes do parto, checagem do material de reanimação, verificação da temperatura da sala de parto, que deve ser mantida em 26 graus, monitoramento da temperatura materna 15 minutos antes do parto. No momento do nascimento, recepção do recém-nascido em campo aquecido e sob fonte de calor radiante. Uso do saco plástico sem secá-lo, com sensor de oxímetro posicionado na palma da mão direita. Secagem da cabeça e aplicação de 2 toucas, uma de plástico e outra de algodão. Durante o transporte, o recém-nascido deve ser transportado em incubadora com temperatura entre 35 e 37 graus. Medição da temperatura axilar aos 5 minutos e na chegada à UTI neonatal, com a retirada do saco e toucas somente após estabilização. Cada profissional desempenha um papel fundamental. Pediatra: checa o material e a temperatura da sala. Anota as medições e reanima o recém-nascido conforme as orientações da SBP. Acompanha a transferência para a UTI neonatal. Enfermagem: realiza as mesmas verificações e auxilia na reanimação, registrando as informações tanto na folha de sala quanto no prontuário materno. Lembre-se, o recém-nascido pode perder cerca de 0,3 graus por minuto. Em apenas 3 minutos, a queda pode ser de 1 grau, um tempo que exige agilidade e coordenação. Na UTI neonatal, assim que o recém-nascido chega à UTI, o ambiente já deve estar preparado. Pediatra e enfermagem realizam um checklist de materiais essenciais. Mantém o RN em saco plástico e com toucas, prevenindo a perda de calor enquanto aguardam a estabilização térmica. Em caso de hipotermia, a conduta é ajustada. Procedimentos como acesso venoso aguardam a melhora da temperatura e é solicitada manta ou colchão térmico, se necessário. A temperatura corporal do recém-nascido resulta do equilíbrio entre a produção e a eliminação de calor. Em neonatos, especialmente os pré-termo, esse equilíbrio é delicado, com um risco aumentado de perdas térmicas. Os mecanismos que o RN utiliza incluem vasoconstrição periférica, para reduzir a perda de calor. Termogênese química, que depende do metabolismo da gordura marrom, um mecanismo menos eficiente em prematuros. Entender esses processos nos ajuda a oferecer o suporte térmico ambiental adequado, garantindo que o recém-nascido permaneça na zona de termoneutralidade, onde o consumo de oxigênio e a taxa metabólica são minimizados. Por que o recém-nascido tem dificuldade em manter a temperatura corporal? Grande relação entre superfície e peso. Queratinização incompleta da pele. Capacidade metabólica limitada para produzir calor, principalmente em prematuros. Pouca camada subcutânea de gordura e isolamento térmico inadequado. Os principais mecanismos de perda de calor incluem 1. Convecção. A perda de calor para o ar ao redor, que pode ser reduzida mantendo as portinholas fechadas.
2. Evaporação. A perda de água que destaca a importância de um ambiente com umidade adequada na incubadora. 3. Radiação. A perda para objetos próximos, minimizada por paredes duplas em incubadoras. 4. Condução. A transferência de calor para superfícies frias, reforçando a necessidade de cuidados com os campos aquecidos. Os efeitos da hipotermia vão além da simples queda na temperatura e acontecem em duas principais vias, descritas a seguir. Primeira via. O aumento do consumo de oxigênio leva à hipóxia tecidual, metabolismo anaeróbio, acidose e, eventualmente, piora na função pulmonar e neurológica. Segunda via, o aumento da necessidade calórica pode resultar em ganho de peso lento, hipoglicemia e complicações como a enterocolite necrosante. Cada uma dessas vias contribui para um cenário de risco elevado, demonstrando que a prevenção é, de fato, a melhor conduta. Para melhorar o controle térmico dos recém-nascidos, especialmente na admissão na UTI, adotamos estratégias que incluem um checklist rigoroso para não haver atrasos na admissão. Utilização da unidade de calor radiante, UCR, ou incubadora com temperatura ajustada na zona termoneutra, aumentando 1 grau a cada 15 minutos, até atingir 36,5 graus, e posteriormente retornando à temperatura ideal. No dia a dia da UTI, as medidas se estendem à checagem regular da temperatura, agrupamento dos cuidados para evitar perdas de calor e a implementação do método canguru, que reduz em 78% os casos de hipotermia em comparação ao cuidado convencional. É fundamental ressaltar que o reaquecimento não monitorado pode levar ao hiperaquecimento iatrogênico, quando a temperatura ultrapassa 37,5 graus, o que pode causar complicações graves, como apneia, hipotensão, convulsões e até lesão cerebral irreversível. Por isso, o equilíbrio é essencial. Em uma UTI neonatal, contamos com 2 principais equipamentos para o suporte térmico. Unidade de calor radiante, UCR, opera por radiação, proporcionando aquecimento controlado. Incubadora, utiliza convecção forçada para manter o ambiente aquecido. Entretanto, é fundamental minimizar a abertura das portinholas para evitar variações de temperatura. Vamos desfazer agora uma confusão comum entre 2 conceitos: a prevenção da hipotermia neonatal e a hipotermia terapêutica. Manter o recém-nascido aquecido é como envolver esse pequeno em um cobertor de proteção, garantindo que ele não perca calor em momentos tão críticos. Por outro lado, a hipotermia terapêutica é uma intervenção médica muito específica. É um resfriamento controlado, onde a temperatura do bebê é reduzida para uma faixa de 33 a 34 graus, visando minimizar os danos neurológicos decorrentes de uma asfixia. Essa técnica, porém, é destinada apenas a recém-nascidos a termo ou próximos do termo, e não se aplica aos prematuros com menos de 35 semanas, que precisam ser mantidos aquecidos para se desenvolverem de forma segura. Entender essa diferença é crucial, enquanto a prevenção da hipotermia é uma medida contínua e protetiva. A hipotermia terapêutica é um tratamento especializado para situações muito específicas. Agora, uma reflexão lógica que sintetiza tudo o que aprendemos. Se o recém-nascido não produz calor de forma eficiente e já sofreu perdas que o deixaram hipotérmico, como devemos proceder para aquecê-lo? A resposta não está em cobri-lo com mantas ou lençóis que isolam o calor. Essa é a alternativa errada. O procedimento correto é permitir que o calor gerado pela UCR ou incubadora atinja seu corpo de maneira gradual, sem barreiras isolantes. Essa abordagem, além de segura, respeita a fisiologia do recém-nascido e promove uma recuperação mais eficiente. Cada ação, cada cuidado, tem o poder de transformar o desfecho de uma vida. Quando você, profissional da saúde, adota as melhores práticas na prevenção da hipotermia, você não só segue protocolos, você abraça a missão de oferecer a esses pequenos guerreiros o início de uma vida com mais possibilidades e esperança. Lembre-se, a excelência em cada detalhe, desde a checagem minuciosa do ambiente até a coordenação entre a equipe, reflete o nosso compromisso com a vida. E essa jornada de aprendizado e prática seja também uma fonte de inspiração, motivação e emoção. Juntos, construímos um futuro onde cada recém-nascido tem a chance de crescer e brilhar. Obrigado por fazer parte dessa missão tão nobre.